Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge! A inovação na gestão pública é o imperativo do século XXI que busca transformar a maneira como o governo atende às necessidades dos cidadãos e otimiza seus recursos. À medida que a sociedade evolui e as demandas crescem, a administração pública deve adotar novas abordagens, tecnologias e estratégias para melhorar a eficiência, a transparência e a qualidade dos serviços oferecidos. Nesta era de rápidas mudanças, a inovação na gestão pública se revela fundamental para construir sociedades mais inclusivas, participativas e responsivas. Sobre a inovação na gestão pública, um papo no auge com o professor doutor Hugo Medeiros. O professor Hugo é doutor em educação pela Universidade Federal de Pernambuco, é servidor de carreira, de gestão governamental da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Regional, a CEPLAG, do Governo do Estado de Pernambuco, onde já ocupou os cargos de diretor do Instituto de Gestão Pública de Pernambuco, o IGPE, e de diretor de inovação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, além de ter sido cofundador e primeiro coordenador do Núcleo de Ciência de Dados e da Usina Pernambucana de Inovação. Atualmente está como professor no programa de pós-graduação em Políticas Públicas e como professor colaborador no programa de pós-graduação em Ciência Política. Ministrou aulas na FAFIR, na Faculdade Francinete do Recife, e no SENAC, e tem experiência como pesquisador no CESA, que é o Centro de Estudos Avançados do Recife, e no Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Um papo inovador sobre inovação. Bem-vindo, professor Hugo, diretamente de Pesqueira para o mundo, aqui diretamente para o podcast Papo no Auge. Gratidão por aceitar nosso convite. E a minha primeira pergunta é: quando começa a sua jornada pela carreira de gestor público, pela docência, pela pesquisa? Bem-vindo novamente, professor. Valeu, Saulo, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. O Papo no Auge é arretado e a gente está super feliz de estar aqui com você. Então, cara, deixa eu dizer, eu tenho uma trajetória bem confusa, vamos dizer assim, na formação acadêmica. Eu já fiz trocentos vestibulares e comecei o curso de Engenharia Civil. Eu brinco que eu fui lá só para conhecer minha esposa. A gente tá junto aí desde 2004, 2 meninos e um cachorro. E a gente se conheceu no curso de Engenharia Civil, abandonei no primeiro período e fui fazer História. E me formei em História, mas fiz outros vestibulares, comecei a fazer outras coisas, larguei. E também fiz um bacharelado em Sistema de Informação. Então eu sou uma das poucas criaturas que você vai conhecer na sua vida que tem uma licenciatura em História e um bacharelado em Sistema de Informação. E aí lá em História eu pesquisava uma coisa nada a ver com o que eu faço hoje, que é a história das emoções. Comecei no PIBIC pesquisando solidão e depois fui pesquisar amor, numa pegada de gênero, como é que o amor ajudava a construir o gênero e tal, os discursos sobre masculinidade e feminilidade. Aí eu, na época, estava desempregado e minha esposa estava grávida do primeiro menino. Eu passei numa seleção lá no CESA, o Centro de Estudos, aqui de uma das ICTs aqui de Recife. E na época eles queriam uma pessoa que navegasse por tecnologia, mas que fosse de humanas, para fazer os enigmas de uma coisa chamada Olimpíada de Jogos Educacionais, que era uma Olimpíada ali em 2007, 2008, que já tentava trazer transformação digital, inovação para a Secretaria da Educação. Então era um grande jogo que os meninos iam jogando minigames e também iam respondendo a enigmas. Aí eu me lembro ainda da entrevista, professor Paulo, que hoje está na Federal. A entrevista estava meio chata, assim, ele disse, eu era bem novo na época, Ele disse, e aí, mas o que mais tu faz? Eu disse, meu irmão, eu mexo RPG. Aí ele, eita, que massa, RPG tem tudo a ver com a hoje e tal, não sei o que, vai, dar uma palhinha aí. Eu criei um negócio rápido, ele gostou e foi assim que eu entrei. Quando eu entrei lá como bolsista do CESA, bolsista da Softex, na verdade,
dando minha carga horária lá no César, eu comecei a ter um contato maior com tecnologia, com inovação, e aquilo despertou um olhar. E a partir daí eu comecei a mexer com isso. Primeiro na universidade, como professor substituto, depois como técnico administrativo, e aí em 2015 eu vim para o governo. E quando eu vim para o governo, eu fui para a Secretaria da Educação e lá tinha uma demanda de criar um BI, que na época era uma coisa bem moderna, né? Business Intelligence, criar uma aplicação que filtrasse os dados e tal, BBB, bababá. Na época ainda era ClickView. E aí a gente participou desse processo, foi legal, ajudou muito e tal, mudou a forma de gerir na época Pacto pela Educação, e aí o pessoal começou a me dar demandas como essa. E aí na Secretaria de Planejamento eu fui sempre trabalhando com dados, com inovação e tal, com ciência de dados, até que em 2018, mais ou menos, eu participei da fundação do Núcleo de Ciência de Dados aqui de Pernambuco, e depois o núcleo ele integra, né, o Instituto de Gestão Pública de Pernambuco, e aí eu fui promovido, virei diretor, passei uns 2 anos lá na pandemia, e na época da pandemia a gente fez muita aplicação de ciência de dados para, enfim, ajudar o gabinete de crise, e aí por essa experiência que eu tive, eu fui chamado para ir para a diretoria de inovação da Secretaria de Ciência e Tecnologia para tocar a parte de inovação pública lá, e terminei ficando com a parte de empreendedorismo também, com o guarda-chuva todo de inovação. Passei 3 anos e foi uma experiência muito boa. E agora, em agosto, eu voltei para a Secretaria de Planejamento e Gestão, aí numa missão de assessorar o secretário, fazendo estudos de dados e, enfim, esse tipo de coisa. O resumido é esse. Então, eu não sei te dizer direito, porque comecei várias graduações, terminei 2, fui fazer doutorado em outra coisa, hoje dou aula do mestrado e doutorado em ciência política, que não era coisa que estava no radar, então eu sempre fui um cara que navegou muito pelas coisas, pela oportunidade, nunca fui muito de uma tribo, sempre passeei bastante, e eu acho que isso contribui para a inovação, né? Inovação cresce muito quando a gente tem diversidade, a gente tem meio essa confusão boa. Porra, que massa, que massa. Você falou em história e sistema de informação. Eu que sou formado em letras e administração, também não tem nada a ver uma coisa com a outra, ou tem tudo a ver, enfim. E essa sacada de história na inovação, cara, eu acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque inovação pressupõe entender de gente, né? Não é necessariamente de tecnologia, ciência da computação, coisa dura. Então, coisa branda, leve, gente, história tá no radar, sem sombra de dúvida. E aí, professor, eu queria saber do senhor, justamente nessa perspectiva do que é inovação, eu pergunto a você, né? O que é inovação, né? Conceitua isso pra gente, por favor, professor Hugo. Pronto, inovação é um daqueles conceitos que estão sempre em disputa, né? Que tem 1000 versões diferentes. Perguntar aí 1000 pessoas, elas vão dizer coisas diferentes sobre o que é isso. A OCDE tem uma definição bem careta, que é um processo novo, melhorado, que não sei o quê, BBB, bababá. Eu acho que inovação é sobre gente usando tecnologia para resolver problema. Acho que, como você bem falou, gente está no centro de inovação. Muitas vezes a gente tem fetiche com tecnologia, com a coisa mais moderna, a inteligência artificial, a robótica, enfim, o que seja, e a gente esquece que tecnologia é um meio para resolver um problema e que gente cria tecnologia, falando como professor de história, há milhões de anos, né? Então, desde que o cara pegou lá um pedaço de pau, botou um pedaço de pedra e enrolou com graveto, ele criou tecnologia. Desde que ele pegou uma cunha e começou a raspar a pedra, ele está criando tecnologia. Nada disso veio para tentar romper uma barreira de um novo material, de uma nova coisa. Não. Vem para resolver um problema. Vem porque as pessoas viviam alguma coisa, estavam incomodadas com aquilo e elas queriam resolver. Inovação também não é somente sobre criatividade, né? Então, se a gente cria, se a gente tem ideia, mas não bota em execução, não resolve o problema, não bota isso para viver, isso também não é inovação. Eu acho que eu prefiro definir inovação como isso, é centrado em gente, e não é somente sobre o processo de criar, de idear, enfim, e nem é somente sobre tecnologia. É quando você alia essas coisas para resolver algum problema aí do mundo real. Sensacional, saindo da caixa total. Saindo da caixa total, eu gostei. Professor, você que está aí dentro da gestão pública, passou pela Secretaria da Educação, inclusive eu tenho até a impressão que a gente foi contemporâneo na Secretaria da Educação. Eu pedi exoneração em 2014, 2015, se não me falha a memória, da Secretaria da Educação. Eu trabalhava com formação de professor, inclusive eu acho que você deve conhecer Luiz, né, que trabalhou lá na GEPEN, na Gerência de Ensino Médio, né, acredito que sim, porque ele fez história também. Professor, qual é o panorama da inovação no setor público? Quais são os principais desafios enfrentados pela gestão pública em termos de inovação? Né? Por que inovação e gestão pública, muitas vezes, no imaginário coletivo, não dão match?
Essa pergunta ela é massa, né? Tem um imaginário muito forte que inovação não combina com gestão pública. Eu digo imaginário porque é daquelas coisas assim que você vai acreditando, você vai falando, você não sabe muito bem como começou, para onde vai e tal. E toda vez que a gente recebe gente nova no governo, essa ideia ela se cristaliza porque é uma coisa que as pessoas veem. Já com isso pensado. Tem um livro da Mariana Mazzucato, que já é bem famoso, né? O que ela fala do Estado que empreende, do Estado que inova, e ela mapeia como diversas tecnologias, diversas inovações que foram criadas, que a gente vê como do setor privado, elas tiveram financiamento público, elas tiveram recurso público, seja direto ou indiretamente, e elas tiveram participação de algum órgão. Então existe um papel muito importante do Estado, né, do governo, numa fase que é amortizar esse risco. Então, privado nenhum, ele vai normalmente se movimentar para fazer inovação e amortizar ele mesmo esse risco. E a gente viveu muito isso na diretoria de inovação. Era necessário que a gente desse subvenção, era necessário que a gente desse fomento, que a gente desse bolsa, para que esse processo, muitas vezes, ele tivesse início ou ele amadurecesse. Então, o governo, por um lado, Saulo, ele tem esse papel desse cara que fomenta, desse cara que bota recurso e que ele amortiza o risco para a inovação que normalmente ocorre no mercado, ocorre no setor privado. Mas ele também tem um papel bem relevante, que é inovar para dentro do próprio setor público e também para a inovação que a gente chama de social, né, que vai gerar resultado diretamente na sociedade. A gente vê que esse processo está se fortalecendo muito aí na última década, e eu vou citar aí 3 características que eu acho legais disso. A primeira é a criação de uma cultura de inovação. Porque uma das piores coisas do mundo é quando você começa a escutar, pô, sempre foi assim, lá vem o menino querendo inventar e tal, querendo mudar a regra do jogo, tô aqui há não sei quantos anos, sempre fiz assim, sempre deu certo. Ou vem aquela cultura do medo, o TCE vai te pegar, o Ministério Público e tal, a controladoria, e vai botando aquele bicho no juízo do cara como se fosse impossível e como se ele fosse responder um bocado de processo. Então, a cultura de inovação, eu vejo que ela está se fortalecendo com cada vez mais pessoas falando sobre inovação pública, com organismos nacionais, internacionais, mapeando competências, dando formação, eventos e por aí vai. Então, esse eixo da cultura ele é bem importante. Hoje a gente tem prêmio de inovação em Pernambuco, está nascendo no Rio Grande do Norte, a gente já tem várias edições do Nacional, então a gente tem, em Santa Catarina tem também, tinha na verdade, não sei se ainda tem, mas eu acredito que sim, Espírito Santo tem, enfim, diversos estados, municípios, o governo federal, eles têm essas ações para fortalecer a cultura de inovação. Hoje a gente tem uma rede integrada, as pessoas conversam, esse tipo de coisa. O segundo ponto que eu acho muito importante é a parte legal. Então a gente tem uma onda aí de marcos legais de ciência, tecnologia e inovação introduzindo novas formas de compra pública. Encomenda tecnológica, termo de fomento, subvenção direta para resolver desafios e por aí vai. E mais recentemente a gente tem a que ficou como marco legal das startups, mas na verdade ele trabalha o empreendedorismo como um todo, que é a compra pública de solução inovadora, que tem sido muito utilizada aí por diversos órgãos, sobretudo a Prefeitura do Recife tem utilizado bastante, com o pessoal do EITA lá. Então, é uma forma que você tem de comprar soluções, seja de uma pessoa física, seja de uma pessoa jurídica, para um problema que ele não está tão bem estruturado. E isso muda o jogo de compras públicas, porque tradicionalmente, usando as legislações mais, vamos dizer assim, pé duro, a gente tem que especificar toda a solução para conseguir comprar. Bom, se você especifica toda a solução, não é inovação. Você entende o problema todo, mapeia de início ao fim, você não está inovando, pode até ser tecnologia, mas inovação não é. Então essas legislações elas vão permitir inovar mais pelo lado do problema. Então eu entendo o problema, eu especifico e eu vou conseguir fazer a compra. E o último ponto que eu destacaria é a criação de tecnologias, seja tecnologias digitais, seja tecnologias assim de inovação na gestão pública, que permitem a gente operacionalizar isso. Os grandes portais, por exemplo, o Challenge.gov do governo norte-americano foi o primeiro, então eles centralizaram todos os desafios de inovação nesse portal. O governo nacional, através do portal de desafios da ENAP, também centralizou os desafios do governo federal, e no estado tem uma política semelhante com a usina. Então, se você entrar usina.pe.gov.br, você vai ver todos os desafios de inovação que o governo do estado de Pernambuco está participando, ele está financiando. E a gente tem também as tecnologias, vamos dizer assim, de gestão. Então a gente tem os laboratórios de inovação, os hubs de inovação pública, que são espaços que eles permitem às pessoas se associar, permitem às pessoas fazerem parte e aí começar a inovar. Então eu acho que a gente ainda vai ver mais ou menos 5, 10 anos dessas coisas acelerando e catracando muito. Legislação, tecnologia e essa cultura.
E uma nova coisa que surge, uma discussão aí mais recente, que na verdade existia lá atrás, mas retomou agora forte, são os ecossistemas locais de inovação. Então é uma coisa que São Paulo está discutindo, Pernambuco está discutindo, vou agora em outubro para o IPT para participar de um painel sobre isso. Então, como é que a gente pode botar tripla hélice, quádrupla hélice, quíntupla hélice para rodar? E a formatação antiga de arranjo produtivo local, desse tipo de coisa, a gente já viu que não funciona tanto, porque, sobretudo, com a digitalização, a pandemia, às vezes um ecossistema de inovação ele fornece para o outro e as cadeias elas são mais fluidas. Aqui em Pernambuco existe uma política super bem sucedida, que é o Locus da Inovação, que a gente mapeou aí 30 territórios inovadores em Pernambuco, e a gente percebe que, por exemplo, Recife tem uma vocação, claro, muito forte com TIC, com o Porto Digital, mas, por exemplo, Garanhuns é um grande fornecedor, a UPE tem um campus lá muito forte, sistema de informação, em ciência de dados, em Petrolina tem um da Univasf, então você começa a ver intercambiando essa coisa viva desses ecossistemas. E eu acho que quando o setor público catracar melhor com esses ecossistemas, o negócio vai decolar de vez. Adorei o catracá, me lembrou meu amigo Cláudio Nascimento, que esteve, inclusive, também. Esteve aqui no podcast Papo no Auge falando sobre os ODS, né? Catracá, só lembro dele na Campus Party, catracá pra lá, catracá pra cá. Foi dele mesmo que eu peguei esse negócio. Muito bem, isso cola na cabeça, né? Ô, professor, com o seu sotaque pernambucano raiz, que eu tava com saudade de ouvir, eu queria que o senhor respondesse, por gentileza, qual é o papel das tecnologias no que toca a inovação na gestão pública. Hoje se fala muito em inteligências artificiais. Como essas ferramentas ajudam na administração pública? Vê, inteligência artificial é um papo assim, que me interessa muito, desde 2016 que a gente está mexendo com isso. Comecei numa disciplina lá na UPE com o professor Fernando Buarque, com a liderança aqui na Academia Inteligência Artificial. Paguei uma disciplina com ele, gostei e comecei a bulir nisso. Eu acho que ajuda muito, sobretudo no contexto que eu estou hoje da CEPLAG, que a gente tem um calhamaço de dados, um volume muito grande. Inteligência artificial ajuda a gente a entender esse dado, agrupar ele de maneira melhor, combinar ele de maneira melhor e também perceber padrões que estão ocultos nele. E eu vou te contar uma história de uma coisa que a gente fez de cabo a rabo. Ali mais ou menos em 2020, a gente fez um estudo, a gente pegou os dados do Censo da Educação, aquele calhamaço de dados, né? Só Pernambuco tem 1.052 escolas, então você imagina quantos dados não tem no Censo da Educação. A gente minerou aquilo tudo, era coisa de 3 milhões de linhas lá de alunos e coisa de 300 colunas. A gente minerou tudo com a árvore de decisãozinha, que é um tipo de inteligência artificial que ajuda a gente a ver o que a gente chama de limiar de decisão, ou seja, quando é que uma coisa vai para um lado, quando é que ela vai para o outro e vai estruturando aquilo ali. E a gente percebeu que em matemática tinha uma variável muito importante, sabe, Saulo? Que ela se destacava em relação às outras. Ela era muito importante para entender a aprendizagem dos meninos e das meninas, que era se o pirraia gostava ou não de matemática. E aí, se o menino, a menina gostava de matemática, a nota tendia a ser melhor. É uma coisa que faz sentido, né? Mas que está ligada a outras pautas também. Se o menino gosta, ele estuda melhor em casa, ele vai mobilizar o pai, ele vai até encher o saco do professor para uma bibliografia a mais e tal. E aquilo ficou martelando no meu juízo. Então, o gosto influencia, o gosto influencia, o gosto influencia. Quando eu fui para a SECT, e a gente foi chamado pelo secretário à época, né, para assumir a diretoria de inovação, existia uma ideia de criar um laboratório de inovação em escola, que é uma ideia antiga. Você perguntar 10 pessoas, 10 vão dizer que a escola tem que ter um laboratório de informática, de robótica. É uma ideia que está no senso comum, e acho que isso dialoga muito com inovação. Essa ideia está no senso comum de qualquer pessoa que já juntou tecnologia e educação, mas não sai tanto do papel, porque você tem uma jornada para trilhar aí. Então a gente começou essa jornada com muita coragem de como é que a gente capta recurso, como é que a gente especifica esse danado e o que é que ele tem que ter a mais do que simplesmente ser um laboratório de informática. E aí nasceu a versão pernambucana do Espaço 4.0. O governo federal também tem uma versão, elas são contemporâneas, e a nossa, ela envolve equipamento de robótica, equipamento maker, impressora 3D, canetinha, esse tipo de coisa, equipamento de robótica, com Arduino, sensores, esse tipo de coisa, e equipamento de digitalização, né? Ou seja, scanner 3D, computador, enfim, essas coisas todas. Mas qual era o plus a mais? Feito o povo dizia lá, era a formação do professor, não era só dar o equipamento, era dar uma formação arretada para ele, daquelas do cabo sair
achando que vai dar certo. E o último ponto era fomentar que esses pirrais, esses meninos, essas meninas, a gente está falando de jovem de 15 a 17 anos, eles começassem a empreender. Eles despertassem essa veia de usar a tecnologia e a educação para resolver problemas sociais. A gente começou esse processo, hoje Pernambuco tem 24 espaços 4.0, desses 24, 21 estão no interior, então toda a região de desenvolvimento de Pernambuco tem um espaço 4.0. A gente tinha 0 startups educacionais. Da última vez que eu trabalhei com esse dado, a gente tinha passado de 15, a gente estava em 16 startups, produzindo soluções de verdade. Mas o que era o fundamento disso lá atrás? Foi essa coisa que ficou na minha cabeça, que a principal variável, quando eu minerei os dados lá, 3 milhões de linha, 300 colunas, era o gosto. Porque se você chega para um pirraia desse e diz assim, vamos estudar física, o pirraia diz não. Vamos estudar, sei lá, sensores, o pirraia não vai nem entender o que é. Vamos estudar ótica, que é a base de qualquer sensor, né? Bipar lá, mandar uma luz, um negócio e receber o retorno disso. O pirraia vai dizer não. Mas se você diz assim, vamos construir um robô, vai mexer um negócio na cabeça dele que vai levar ele para o espaço 4.0 e ele vai mexer. E eu me lembro de um caso que foi o seguinte, a gente recebeu o Roberto Pojo, que é o secretário nacional, né, dessa parte de gestão e inovação, a secretária a Esther Dweck, né, e a gente recebeu o Pojo aqui em Pernambuco, a comitiva dele. E aí, quando uma pessoa da comitiva do Pojo perguntou ao menino lá do Espaço 4.0, que a gente levou ele para conhecer, o Espaço 4.0 já tinha robô, já tinha software, o menino já estava virado no molde de coentro, fazendo um monte de coisa. Aí ele disse assim, você gosta de estudar física? Aí o pirralho disse, eu não estudo física, eu estudo robótica. Então veja só, é meio sobre isso, sabe? Se você consegue fazer o pirraia ganhar gosto sobre aquilo, ele vai disparar. E tudo isso começou com um processo de inteligência artificial, no qual a gente tinha um calhamaço de dados, a gente estruturou, a gente deu sentido a isso. Essa coisa da inteligência artificial é tão forte para cá, que existe um negócio chamado Jornada de Inovação, Governo Academia, a Giga, e todos os anos é contratado uma jornada de inovação em IA. É a jornada que mais bomba. Essa jornada é para formar o servidor, a servidora, e para criar protótipos. A gente já entregou aí nesses 3 anos 10 protótipos diferentes e o pessoal da UPL, liderado lá pelo professor Fernando Buarque, pelo professor Carmelo, professor Alexandre Maciel, já formaram mais de 50 pessoas. Estou falando de 50 pessoas que sabem construir motores de IA e que já estão trabalhando com isso porque receberam. Eu vou dizer um caso. A gente tem umas cartas que são entregues pela Procuradoria do Estado, que são cartas para o devedor, para tentar fazer com que ele chegue junto e pague a sua dívida. Então, o motor de IA, que é um motor do ponto de vista de tecnologia razoavelmente simples, mas que quando vem o ser humano, entende o desafio, entende o problema, entende o negócio, ele consegue direcionar aquilo, hoje ele triplicou a eficiência dessa cobrança. Por quê? Antes mandava carta para todo mundo e fosse o que Deus quisesse. Agora as cartas são direcionadas para quem tem uma probabilidade maior de respondê-las e de ir atrás e de resolver a sua questão. Como é que se sabe disso? Através de características da pessoa. Através de características da pessoa, a inteligência artificial aprende aquilo e diz para o cara, ó, manda carta para esse que vai dar certo. Só que tem um outro lado da IA, sabe, Saulo? Que é a discussão sobre regulamentação, sobre direitos e por aí vai. Que é uma coisa que o governo, de alguma forma, ele tem que participar. A gente tem aí 2 direitos fundamentais que estão na LGPD, né? Um é o direito à explicação. Então, você tem o direito a saber o que está acontecendo com os seus dados, quais foram os tratamentos e tal. E se a gente está falando de IA, isso não pode ser uma caixa preta, a gente tem que ter algum método de abrir isso, de fazer com que isso seja uma caixa mais aberta para as pessoas entenderem, para as pessoas dialogarem com isso. E o outro ponto é que as pessoas elas têm o direito também de contestar a decisão que a máquina tomou. Então, se a máquina está dizendo para o gestor público fazer determinada coisa, quem está sendo alvo daquela decisão, vamos dizer assim, beneficiário ou não, tem que ter o direito de contestar porque ele entrou em determinado processo, porque ele saiu de outro e por aí vai. Então, é uma ferramenta fantástica, toma muito tempo e gera novas capacidades. A gente consegue analisar e fazer coisas que a gente não conseguia, mas a gente tem que entender como usa isso da melhor maneira possível. Sensacional, professor, sensacional. Inclusive, eu queria saber do senhor se essa história do motor 4.0 vocês estão replicando para outros locais, né? Para outras secretarias, outros governos, enfim. Como é que está sendo essa dinâmica aí? Então, cara, o Espaço 4.0 é uma política arretada, né? Que ela continua sendo prioritária, né? A governadora comprou a ideia, está lá no Juntos pela Educação.
E é uma coisa que até a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana, que era aqui de Pernambuco, ela disse que queria levar para outros estados e tal. Tem uma coisa que eu me interesso muito em ciência política, que é difusão de política pública. Como é que um negócio chega em outro local? E aí tem um artigo massa que é 7 lições, se eu não me engano, sobre difusão de política pública para quem é fazedor de política pública. E uma dessas coisas é que quando uma política pública ela é criada em algum local, é mais fácil ela ser adotada em outro, porque meio que já pagou um preço político, já pagou um preço de coisa. Mas eu não acho que ele vai ser adotado tal qual ele é, porque aí vem outro ponto da inovação, né? Se a gente diz que inovação é sobre gente, inovação também está ligada a território, também está ligado a outros rolês. Então, assim, o Espaço 4.0 que ele funciona em Pernambuco, é essa tripa, e já foi mais, né? Porque antes a gente tinha a comarca de São Francisco, que hoje é da Bahia, então a gente entrava até Minas Gerais ali. Essa tripa, ela funciona de um jeito, funciona com determinados equipamentos e por aí vai. Então, acho que esse modelo, para ir para outros estados, e outros estados já têm experiências semelhantes, no IPT mesmo eu conheci lá um espaço maker e tal, que era bem robusto, bem interessante. A Secretaria da Educação de São Paulo trabalha bem com isso já. Eu acho que tem que ser feitas essas adequações. O que é que faz sentido para esse rolê daqui, para esse território daqui? Senão a gente cai em outra coisa que o meu amigo Claudio Nascimento dizia bastante, que é ficar de terno na praia, né? Que você tá com um negócio que parece adequado, mas não tem a ver com aquele ambiente. Então eu acho que isso é muito bom. E uma coisa que eu acho que pode dar certo também é esse tipo de espaço ele ir para outros ambientes, que é uma coisa que a gente tentou fazer com os centros de inclusão. Então a gente criou uma política para a criação de 8 centros, e a tecnologia ela é adaptada, porque se você está no centro porta aberta, você tem que fazer algumas modificações, e esses centros eles estão sendo inaugurados, e por exemplo, tem um que é muito legal, no Cabo Santo Agostinho, que ele atende, ele é junto do IFPE e da prefeitura, e ele atende o pessoal da comunidade. Esse negócio vive lotado de manhã, de tarde, de noite, ofertando tecnologia e por aí vai. Então é meio que um conceito de como é que eu posso criar um centro de inovação e empreendedorismo. Aí a tecnologia a gente adapta de acordo com o contexto e por aí vai. Em Vitória do Santo Antão, o Centro de Inclusão Social tem tecnologias totalmente diferentes do que tem aqui na região metropolitana, porque a demanda lá é outra. Por exemplo, robótica para quem trabalha com agricultura é uma coisa muito mais forte que o sistema de informação, porque o cara conseguir automatizar processo de irrigação, de uma série de coisas, está na ordem do dia deles, sabe? Então eu acredito muito nesse modelo. O que é que a gente tem que criar aqui de equipamento, de criatividade, empreendedorismo e de formação. E aí a gente vai customizando e a gente vai desenrolando. Entendi, professor, massa. Recife é massa. E sobre Recife, né, é a minha próxima pergunta. Eu gosto muito de citar o caso da cidade do Recife, o caso de Pernambuco, como exemplo de ecossistema de inovação ousado. Em Recife, existe o SIM, que é o Centro de Informática da UFPE, existe o CESA, que é o Centro de Estudos Avançados, né? Existe o Porto Digital, este sendo um marco exitoso de política pública voltada à inovação de uma cidade, de um estado. O Porto Digital do Recife é a união assertiva entre governo, academia e o setor produtivo e as pessoas do entorno em prol do desenvolvimento local. E as minhas perguntas são, professor, quais são os benefícios econômicos e sociais da implementação de práticas inovadoras na gestão pública? Quais outros exemplos de políticas públicas voltadas à inovação e ao desenvolvimento merecem ser destacados e podem ser replicados no Brasil? Show, vê, o exemplo do Porto Digital, ele é fantástico, né? Enfim, maior parque tecnológico de céu aberto de rua que a gente tem aí no Brasil, acho que na América Latina. E foi muito legal a experiência que eu tive. Eu cuidei do contrato de gestão com o Porto nesses anos que eu tive na SECTA, além de ter participado do CESA lá atrás. E é um negócio assim fantástico, porque, como você disse, né, ele está vivo no território. Então, quem não conhece o Recife Antigo e também a parte ali de Santa Amaro tem que conhecer, tem que vir, se assim puder, em fevereiro, março é melhor ainda, porque aí você conhece junto o Carnaval de Quebra. Mas vê só, aquilo dali você tem, como você falou, né, academia, você tem o setor privado, então você tem ali o NIT, você tem ali a faculdade do Senac, você tem SESI, você tem o próprio Porto Digital, você tem um monte de coisa acontecendo, você tem várias empresas grandes como a Accenture, NTT Data, e uma coisa também que às vezes a gente esquece é que o governo lá atrás, os governos, né, prefeitura e governo do estado, decidiram alocar vários prédios públicos lá na ilha.
Então você tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, você tem a própria Prefeitura, você tem a Secretaria de Ciência e Tecnologia, você tem uma parte da Secretaria de Empreendedorismo, você tem a Secretaria da Mulher, a Vice-Governadoria, você tem um monte de prédio que ajuda no que é a política do Porto Digital também, que é a recuperação daquele espaço. Então quem conhece o Recife Antigo de um tempo atrás, o Santo Amaro ali, Rua da Aurora, de uma década, hoje é totalmente diferente. Você não vê aquele espaço degradado como ele era antes, porque a gente faz o território vivo, né? Então isso é muito importante. E uma coisa que eu acho legal aí, voltando ao que eu estava falando do ecossistema, é a gente pensar como é que a gente replica esses ecossistemas em outros espaços. Então, como é que a gente pode levar esse tipo de ecossistema, não notadamente uma coisa tão robusta como o Porto Digital, mas esse tipo de ecossistema para o interior. E é esse tipo de política que eu acho que vai dar muito certo. Então, a gente vê ecossistemas sendo formados em outros municípios. A gente vê Petrolina com bem pulsante, a gente vê Serra Talhada começando, a gente vê Garanhuns com bem robusto, ao redor ali de Tique e do centro do Leite. Então, vamos dizer assim, levar esses ecossistemas para outros locais é muito interessante. E você tem estados que estão na frente desse processo. Por exemplo, Rio Grande do Sul tem uma política muito forte de desenvolvimento de ecossistema. Santa Catarina é onde você está também muito forte. Santa Catarina é um baluarte de inovação. Inclusive, tem 12 ecossistemas muito bem estruturados, com centro de inovação acoplados e por aí vai. Porque você facilita o diálogo e você facilita essas oportunidades de inovação. Uma coisa que a gente tem que sempre lembrar é que, por exemplo, a gente leva a educação para o interior. Pernambuco levou muito cedo, né? Interiorizou a escola integral. Mas se você não leva a oportunidade junto, as pessoas vão vir para a capital. Essa é mais ou menos a minha história. Minha mãe veio para a capital e me trouxe porque não tinha trabalho em Pesqueira. Então ela estudou, ela fez faculdade, mas não tinha como ela trabalhar lá. Eu nunca voltei porque também não tinha muito trabalho. E essa é a história de várias pessoas que vêm do interior para a capital. Então eu acho que uma desigualdade assim, muito forte, muito presente aqui no estado do Brasil como um todo, é essa desigualdade no interior-capital. E a interiorização desses ecossistemas é muito importante para que as pessoas fiquem lá, produzindo lá. E aí a gente teve esse esforço aqui, dando bolsa e tal, BBB, para ver se o menino ficava lá. Algumas coisas aí foram bem sucedidas. Então eu acredito muito nesse modelo de interiorização da inovação, sabe, Saulo? E a gestão pública, o setor público tem um papel muito importante, tanto fomentando quanto sendo um cliente. Uma coisa que aqui rolou muito legal foi um negócio chamado Programa de Extensão Tecnológica, que era uma forma de gerar inovação rápida ali em 4 meses para fazer um protótipo, MVP e testar uma solução. Isso gerou um aplicativo aqui em Cabrobó, acho que você conhece, é uma cidade aí do sertão de Pernambuco. Para quem não conhece, Pernambuco tem 6 sertões, que a gente gosta de ser o maior em tudo, né? Então a gente tem 6 sertões. E um desses sertões está Cabrobó. Uma cidade pequena, uma cidade que tem problemas enfim, segurança alimentar, hídrica, uma série de coisas, e hoje Cabrobó é todo digitalizado com Cabrobó na palma da mão. E você faz tudo, todos os serviços. Isso nasceu do quê? De uma forma dessa de inovação. Foi construído pela UPE, que está lá, por empresa que está lá, e por aí vai. Então eu acredito muito nesse modelo. E outra coisa que eu acho que está assim, chamando a atenção, Saulo, é a danada da inovação cívica com código aberto. Então a gente tem instituições aí que estão abrindo código, que estão fazendo muita coisa, e tem gente que está dando horas aí de trabalho para desenvolver aplicações ou para o terceiro setor ou para o governo diretamente para criar coisas. Que aí você chama o cidadão para junto. Eu vou dar apenas um exemplo. O modelo utilizado pelo governo federal e pelo estado de Pernambuco de participação, orçamento participativo, o que está na camada de transformação digital é uma coisa chamada de Decidim, que é uma ferramenta de código aberto, ou seja, uma galera criou uma ferramenta de participação popular para orçamento, abriu o código. Então você sai de uma estrutura de gastar rios de dinheiro com inovação e você vai para uma estrutura que está entre a tecnologia e a inovação, que chama transferência de tecnologia, e que você vai gastar muito menos, porque você vai pegar um código aberto e customizar aí para a sua realidade, certo? Então eu acho que essas duas tendências aí, elas vêm fortes. Inovação cívica, inovação com código aberto, inovação colaborativa mesmo, não só no sentido de inovação aberta, e também esses ecossistemas locais de inovação, interiorizando a inovação. Eu acredito piamente que muita gente precisa ouvir a sua fala. E aí a gente vai fazer esse trabalhinho de mandar para algumas pessoas específicas. Que legal. Que legal, professor. Gostei. Inovação cívica. Vou até pesquisar sobre. Ô, professor, do outro lado agora, né? Vamos agora problematizar. É diferente fazer inovação na gestão pública quando a gente fala de esferas diferentes, nível federal, estadual e municipal. Como é que a gente fala de inovação? Como fazer algo diferente
em municípios como Melgaço, no Pará, e Fernando Falcão, no Maranhão, cujos IDHs estão entre os menores do Brasil e que tem um PIB que gira em torno dos R$ 7.000. Será que dá para falar de desenvolvimento sustentável nesses contextos? E aí tem uma coisa bem importante, eu falei do fetiche aí, né, do fetiche com a tecnologia, né? Eu gosto muito dessa categoria fetiche, porque é uma categoria bem marxista. Marx dizia que é um dos processos de alienação, é esse de fetichização, né, do cabra se enamorar com um produto e supervalorizar ele, por aí vai, e é parte estruturante do capitalismo, seja ele um capitalismo, vamos dizer, mais contemporâneo ou não. E aí, muitas vezes, a gente acha que TIC vai resolver todos os problemas. TIC tem um componente fundamental, mas muitas vezes a inovação que o interior precisa, que o município menor ou maior precisa, ela está ligada a outros componentes, certo? Vou citar aqui um que foi super bem sucedido. A gente fez um ciclo de inovação em resíduos sólidos e ele deu super certo, que foi em Arco Verde. Arco Verde tem uma questão muito forte com vidro, e aí a gente contratou um processo de inovação aberta para transformar esse vidro em argamassa e consegue fazer uma substituição boa aí de outros componentes em argamassa e para transformar esse vidro em uma estrutura de finalização, acabamento semelhante aí a uma cerâmica. Esse processo deu super certo. Então, quando a gente se prende a um paradigma de que inovação é tecnologia, e não que inovação é a resolução de problemas através de tecnologia, é um primeiro fetiche, é um primeiro paradigma que ele pode ter uma armadilha. O segundo é que inovação, tecnologia é TIC. Inovação, tecnologia é muita coisa. É ciência dos materiais, como nesse caso, é robótica, é sensor, é tecnologias humanas, sociais, enfim, por aí vai, certo? Então, abrir a cabeça para esses processos ajuda muito. O segundo é que, muitas vezes, em municípios como esse, a gente tem alguns aqui em Pernambuco também, sobretudo no litoral norte e no litoral sul. Quando você vai ali, né, Cabo e Pojuca, você tem uma desigualdade, mas você tem um PIB grande, por causa da refinaria, por aí vai. E quando você vai para cima ali, você também tem situações semelhantes a essa, um PIB um pouco maior em relação aí à desigualdade que as pessoas têm. É que existem problemas que eles podem esperar mais um pouquinho, e existem problemas que eles são mais urgentes. E aí existe uma terceira armadilha que às vezes a gente cai, que é a digitalização dos processos de governo sem pensar na inclusão digital. Eu vou te citar um exemplo, né? Dentro desses centros de inclusão, de inovação inclusiva que a gente criou, um deles é ligado ao UPE e tem um posto avançado no Alto Zé do Pinho, que você deve conhecer, é famoso aí pela festa, por tudo, e também por Devoto do Ódio, Canibal, aquele movimento todo de música que rolava por ali. Então, o que é que acontece? O pessoal da UPE formou 30 senhoras lá. Quando foi fazer análise qualitativa do curso e tal, de se elas tinham gostado, várias delas disseram que a principal vantagem do curso era não ter mais que pagar uma pessoa para olhar o INSS delas. Porque o processo de digitalização muitas vezes afasta quem está aí numa situação de vulnerabilidade social e dá uma segunda clivagem nesse processo. Então, essas três armadilhas, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está falando de sustentabilidade, né? Tem um discurso muito forte de ESG, ODS, você entrevistou meu amigo Cláudio, e está muito presente no ODS. Primeiro, né, ele é uma coisa para ser feita de maneira acoplada. Então, catracada, feito Cláudio diz. Então, não dá para você ter o ODS de inovação rodando sem você ter o de gênero, sem você ter o de água, sem você ter o de vida terrestre, sem você ter essas outras coisas. Então, isso é muito importante. E aí tem uma experiência bem legal, Saulo, que a gente criou junto com o Porto Digital, que chama Ideaton. Ele está na segunda edição. A primeira dele foi para pessoas LGBTQIAP+. Então a gente ouviu as pessoas LGBT, a gente fez um processo longo de escuta. O desafio veio delas e a gente deu pontuação extra para que as startups fossem formadas por pessoas LGBTQIAP+, para resolver os desafios. E esse ano foi o de Mulheridades, que inclusive o resultado saiu agora. Então nós fizemos o escuta grande e tal, para também tirar desafios e ganhava o ponto extra as startups que fossem lideradas por mulheres. Então, se você está falando de inovação e sustentabilidade, as pessoas que vivem o problema têm que participar da solução, velho. Que é um princípio, assim, movimento social, né, de nada para mim sem mim. Eu acho que isso é muito importante também. Professor, falou tudo agora, falou tudo. Eu tive esse papo mais recente agora, acabei de conversar com a professora Patrícia de Sá Freire, aqui da UFSC, a gente falando sobre gestão do conhecimento,
Como é que você fala sobre planejamento estratégico de uma organização, quer resolver os problemas da organização, pensar em futuro, se você não chama todo mundo para discutir, né? Se todo mundo está dentro de um espaço. Uma coisa para as startups. Como é que você vai propor soluções se as pessoas que serão contempladas não estão fazendo parte do negócio, né? Tem que escutar o usuário. Pô. Pois é. E não pode se apaixonar por tecnologia, velho. Aí... Isso aí é um outro problema, que dá um outro podcast, hein, inclusive. Dá. Isso aí é um outro podcast. Amor e tecnologia. Depois a gente conversa sobre. Ô, professor, cultura e prática empreendedoras na gestão pública. Isso dá match? É possível? Como implementá-las? Então, tem que trabalhar no juízo das pessoas a mudança, né? Porque assim, ninguém vai chegar e vai aceitar que o negócio vai mudar. Isso deixa todo mundo ansioso. É fácil quando você está liderando, você, sei lá, diretor de inovação, secretário disso, daquilo, você dizer, a gente vai transformar digitalmente tudo, agora vai ser inteligência artificial e ciência de dados e tal. Veja, qualquer processo como esse, ele vai, assim, mexer nas pessoas, né? Nietzsche já dizia, se você quer convencer a pessoa de inovação, exalte os aspectos do conhecido na inovação, e não do desconhecido. Então, quando a gente vai com essa pegada muito agressiva, muito disruptiva, no setor público vai dar uma ré, velho. Vai dar uma ré porque as pessoas estão pensando, pô, será que eu vou perder meu cargo? Será que eu vou ficar obsoleto? Elas estão pensando o que é que o TCE vai pensar. E é muito ruim quando você não está na posição de se responsabilizar e você tenta jogar esse rolo aí compressor para passar por cima da turma, né? É você que ordena aquela despesa, é você que toma conta daquele processo, é você que responde por aquilo. Então os medos, as inseguranças, eles são, assim, totalmente compreensíveis. Aí eu acho que o cerne aí é trabalhar essa cultura da mudança. Bicho, vai mudar algumas coisas mesmo, tu vai ter que, de alguma maneira, se reinventar. E o processo, novamente, ele não pode ser centrado na tecnologia, ele tem que ser centrado nas pessoas. Ou seja, como é que essa nova tecnologia ela muda o processo? O que é que Saulo vai fazer agora e o Hugo vão fazer se tiver uns robôs fazendo podcast? E por aí vai. Então, trabalhar os sentimentos, as emoções, as inseguranças das pessoas, essa camada da cultura, da evangelização do conceito de inovação, ela é tão importante quanto a camada da tecnologia aqui em cima, né? Porque se você não faz isso, as pessoas não vão comprar a ideia. E a gente sabe que no setor público há maneiras de fazer top-down, fazer hierárquico, dar uma ordem e as pessoas vão seguir. Mas aquilo não vai estar no coração delas, aquilo vai ter um custo muito maior. Então, eu acho que para cada real, para cada hora que a gente gasta pensando na IA, no motor, na tecnologia, no robô, na visão computacional, a gente tem que gastar R$1, uma hora pensando nas pessoas, em como é que eu vou comunicar isso, em transformar na linguagem mais simples possível, na comunicação menos violenta possível, em ajudar, em ter um processo de transição, porque senão, cara, a gente vai ter o que já rola em alguns locais, que é um bocado de tecnologia adotada por ninguém, abraçada por ninguém, e as pessoas com remorso de inovar. E outra coisa que eu acho que ajuda muito é a história da vitória rápida, do quick win. Porque você mexendo um pouquinho, trazendo a pessoa para junto, adaptando o processo dela, já melhora a vida dela. Às vezes uma planilha, um negócio, já muda a vida do cara, já resolve horas de trabalho, ela vai para outra atividade e tal. Eu acho que o como não fazer é começar com processos muito top-down, muito tecnológicos, que afasta a pessoa, e você vai ficar na bolha, velho. Aí vai ter os caras que nem você aplaudindo você, achando lindo, mas o processo não vai acontecer como ele deveria, né? Sensacional, professor. Como última pergunta, vamos falar de tendência, né? Quais são as tendências emergentes na inovação da gestão pública que os governos devem ficar de olho, professor? Show. Eu acho que eu já falei de alguns aspectos aí, tecnologia, lei e tudo, e eu acho que tem uma competência que os governos têm que começar a se apropriar, que é a história do futurismo. E não é a mesma coisa de futurologia. Que é como é que governos, eles olham para o futuro, eles constroem isso. É uma habilidade que ela ainda é, assim, vamos dizer assim, uma inserção baixa no governo, e eu acho que é uma habilidade que ela é essencial. Porque, como você disse, a gente tem uma tradição muito forte no governo de fazer planejamento estratégico. Planejamento estratégico, ele vende que você está olhando para frente, mas não, você está olhando para trás. Porque você vê as dores para trás, você olha os indicadores para trás e você projeta uma visão de futuro. A gente está falando de futurismo, a gente está falando de meios de realmente construir e influenciar.
E a gente não está falando de 1, 2, 3, 4 anos, a gente está falando de coisa de 20, 30 anos, e de se adaptar e como é que lê sinais do futuro e tal. E outra coisa que eu acho que vem muito forte, já está vindo e tal, é a camada de linguagem simples mais storytelling. A gente tem que melhorar a maneira como a gente fala com as pessoas, cara. Assim, é um indicador que eu conversava só na FACEP, né, a fundação aqui de Pernambuco, o pessoal vai comer meu couro por dizer isso, mas é impressionante a taxa de insucesso que a gente tem. Eu tô falando de um edital que o cara médio que submete para ele é o senhor professor doutor, que é o meu caso, né? É o senhor professor doutor. E a gente muitas vezes tem editais que tem 30% de inabilitação, 25% de inabilitação. Veja, eu estou escrevendo um edital que um senhor professor doutor não consegue entender, reunir a documentação e se inscrever. Algo de errado não está certo. Então, a maneira como a gente se comunica com as pessoas tem que dar uma mudada, tem que simplificar. E a gente tem exemplo massa disso, Tribunal de Contas, no IRIS do Ceará, um laboratório irmão da usina aqui, né, do Nordeste também, de como é que a gente se comunica melhor e como é que também que a gente faz processos de contar história. Porque isso engaja, isso leva as pessoas para outro patamar. Se você não acredita que aquela inovação vai dar certo, que aquele processo vai dar certo, cara, não tem como. Porque a inovação é sobre o futuro. A inovação é sobre para escutar o futuro, trazer uma coisa de lá para cá, feito o Silvio Meira fala, né? Então, se você não acredita que tem uma coisa lá esperando para você pegar, vai ser sempre Caverna do Dragão, velho. No fim de todo episódio, você volta e dá errado, e dá errado, e dá errado. E a melhor maneira de engajar a gente é contar história, é papear e tal. Uma história bem contada vale umas 5 instruções normativas, umas 10 notas técnicas, enfim. Professor, eu queria dizer um palavrão aqui, mas mas eu vou me conter, porque o episódio foi do caramba. Foi do caramba, né? Por N motivos, por ter conhecido o senhor, por ter ouvido o sotaque pernambucano, né? Por a gente ter massificado o conhecimento de uma forma leve, como o senhor falou, contando historinha, que dá pra galera ouvir, saborear, entender, saca? Isso é massa. Que a gente possa entender de futuros, né? E sair do duro. Universidades, governo, não precisa ser burocrata ao extremo. A gente pode fazer coisa leve, porque ao fim e ao cabo, a gente está atingindo pessoas que muitas vezes não têm conhecimento aprofundado, né, sobre aquilo que a gente está falando, como o senhor falou aí. Então vamos ser leve, traduzir no miudinho, sabe? No miudinho. Inclusive ciência. Não precisa as universidades estarem nas suas torres de marfim, conversando com seus pares, quando, na verdade, aquilo ali vai servir para alguém que está na base, muitas vezes, e que não tem conhecimento, não atinge aquilo, saca? Então, obrigado de verdade, tá, prof? Valeu. E chegamos ao fim desse magnânimo Papo no Auge de hoje. Eu conversei com o professor, doutor em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, professor Hugo Medeiros, gestor governamental da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de Pernambuco, de Pesqueira, portal do sertão pernambucano para o mundo, né? Conversamos sobre inovação na gestão pública. Professor, gratidão, foi um prazer enorme aprender com o senhor. Gratidão por essa partilha generosa. Valeu, meu velho. Eu que agradeço. Eu gosto demais de falar sobre essas coisas, porque eu acho que é isso, né? Conversando é bem mais fácil da gente se entender. E eu sempre tento esse negócio de falar o mais simples e o mais leve possível, porque o que já tem de gente usando termo inglês complicado e não sei o que, feito o antigo presidente da AMUP dizia, olha, eu já escutei muita palavra bonita nesse congresso de inovação. É isso, eu acredito muito nessa coisa de difundir, de, enfim, partilhar conhecimento, até pela minha formação. Acho que a gente sempre tem que pensar no interlocutor, como é que essa pessoa vai escutar melhor o recado da gente, e o seu programa aí é uma oportunidade fantástica. 150 episódios já, né? 182, 183 para ser exato. Olha aí, errei por muito ainda, que 30 é muita coisa. Então eu espero que você tenha uma jornada longa aí, levando conhecimento para todo mundo, que isso é importante demais. Parabéns, bicho. Professor, obrigado mais uma vez, uma honra conhecê-lo. Vamos trocar ideia. Eu ainda estou planejando ir a Recife, né, para fazer o podcast Papo no Auge itinerante, a gente percorrer o Brasil, conhecer grandes espaços de conhecimento, de desenvolvimento e inovação, e certamente a gente vai trocar figurinha, já tem o seu WhatsApp, então vou lhe perturbar um bocado ainda. E a gente vai tomar uma lá no Recife Antigo, certamente ouvindo o melhor da música pernambucana. Simbora!
Valeu, prof. Obrigado, hein? Valeu, grande abraço. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!